Evolução em Dois Mundos, segunda parte, capítulo 18, Evolução e Destino. Nesse capítulo, André Luiz vai nos responder algumas perguntas sobre o nosso destino mesmo, né? Muita gente acha que as coisas que são colocadas ou as coisas que nós passamos, principalmente as coisas que a gente acha ruins, pode ser um castigo, né? Ou então o mal está aí que nós viemos e precisamos vivenciar esse mal. Mas as coisas não são bem por aí, né? A gente sabe que nós temos traçado um projeto reencarnatório e aquilo que a gente passa está dentro da nossa necessidade e está dentro também das nossas escolhas, do uso do nosso livre-arbítrio. Então, nós precisamos ter também essa consciência, porque Jesus e Deus, de maneira nenhuma, né, quer o nosso mal, quer que a gente venha vivenciar o mal. Determinadas coisas não são necessárias. E isso foi traçado por nós mesmos diante das nossas faltas, diante das nossas culpas, diante daquilo que nós precisamos reparar, diante daquilo que precisamos ter no nosso caminho para então a gente ter o aprendizado que cada um necessita. Cada um precisa de um aprendizado numa área diferente, né? Mas todos nós estamos aqui para aprender. Todos nós erramos? Todos nós erramos. Não adianta falar fulano errou mais, fulano errou menos. Erro é erro, né? E ponto final. Então, que a gente possa distinguir esses nossos erros, sermos humildes diante deles e querer em nós nos modificar. Então, a primeira pergunta ao qual o André Luiz foi submetida é a seguinte: o mal está determinado no conteúdo do nosso destino, né? Então, esse mal de sofrer, né? Esse mal da gente ser destinado a ele está no nosso destino, está no destino de cada um. E André responde o seguinte: ninguém nasce destinado ao mal, porque semelhante disposição derrogaria os fundamentos do bem eterno sobre os quais se levantam a obra de Deus. Então, ou seja, ninguém está destinado a fazer ou a sofrer o mal. O espírito renascente no berço terrestre traz consigo a aprovação expiatória, a que deve ser conduzida, ou a tarefa redentora que ele próprio escolheu, de conformidade com os débitos contraídos. Então, o que nós acabamos, né, de conversar um pouquinho aqui. Quando a gente vem para a Terra, quando a gente vem encarnar, ou seja, fazer parte, nos agregar a um corpo de carne, a um corpo material, nós temos o nosso projeto reencarnatório. Nós temos expiações que a gente precisa passar, né? Quando a gente vem para planetas como a Terra, planetas de expiação e prova. Existem outros planetas de expiação e prova? Sim, existem, né? Nós vamos falar Terra porque é o lugar onde nós estamos habitando no momento. Então, nós viemos para cá porque aqui tem os aprendizados e as reparações de acordo com o que cada um precisa passar, né? Então, nós não viemos aqui para poder fazer o mal a ninguém. Nós não viemos aqui para contrair mais dívidas, pelo contrário, nós viemos aqui para tentar quitar as nossas dívidas. E nós não viemos aqui somente nesse intuito de ter que sofrer, né? Visto que nós vamos passar aquilo que nós mesmos um dia projetamos ou aquilo que alguém pode ter projetado para nós, porque a gente sabe das reencarnações compulsórias, mas dentro de quê? Da necessidade de cada um. E nós já vimos em outra oportunidade que o que cada um de nós passa, ainda que para nós seja um sofrimento total, essa nossa pena, vamos dizer assim, é o mínimo, porque a justiça divina, ela é sempre conduzida baseada no amor. Jamais penas e
reparações exacerbadas, mas na medida, né? Na medida em que cada um precisa para a sua evolução. Prevalece aí o mesmo princípio que vigora para a sociedade terrestre, as sociedades terrestres, pelo qual, se o homem é malfeitor, confesso, deve ser isolado em estabelecimento correcional adequado para a reeducação precisa. E se é apenas aprendiz no campo da experiência, com dívidas e créditos, sem falta grave a resgatar, é justo possa pedir às autoridades superiores que lhe presidem os movimentos, o gênero de trabalho ou de luta, que se sinta mais apto ao serviço de autoaperfeiçoamento. Entendamos, porém, que se perpetrou delito passível de dolorosa punição, não é ele internado na penitenciária ou no trabalho reparador para que se transgrida deliberadamente em delitos maiores, o que apenas lhe agravam as culpas já formadas perante a lei. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, que esses princípios, né, são como a gente pode pegar essa questão do que cada um passa como os princípios terrenos, né? Se uma pessoa comete um delito de maior gravidade, ele tem-se uma punição também maior, né? Não quer dizer que todas as pessoas que, de uma certa forma, estão presas merecem estar ali daquela forma, né? A gente sabe, primeiramente, que a partir do ponto que um indivíduo vai progredindo, ou seja, vai melhorando o seu comportamento, ele não precisa ficar ali trancado, né? 24 horas. Então, ou seja, cada pena ao seu delito. E cada cumprimento, cada reparação, segundo o seu comportamento, o aprendizado, o desenvolvimento, né? Nós sabemos que o homem é um pouco mais falho, né? Para não dizer muito, porque a gente sabe que existem pessoas dentro do sistema carcerário que têm bom comportamento, mas basta sair para começar tudo de novo, né? O homem é falho, mas ele está dando para a gente aqui uma noção, né? Então, tem um que cometeu tem um delito, vamos dizer assim, né? Entre aspas, para que a gente possa entender. Tem um delito, mas é menos grave, né? Então, a ele não pode ser imposto a mesma pena de que um que tenha um delito mais grave. Então, continuando, ele fala o seguinte: é natural que o devedor, nessa ou naquela forma de resgate, venha a sofrer fortes impulsos e recidivas no erro em que faliu. Ou seja, né, gente, ele está dizendo o seguinte: aquele que deve, aquele que vem trazendo com ele também determinados resquícios, pode ser que ele escorregue por aqui? Pode. Vamos supor que tem uma pessoa que nessa existência ela possui algum vício. E não só vício da carne, viu? Vício moral também. Aí o que acontece? Ele desencarna. Quando ele volta, ele tem uma tendência a ter uma recaída nesses mesmos vícios? Tem. Infelizmente tem. Né? Principalmente se tiver partido com esses vícios, né? Não aprendeu a ficar sem eles enquanto estava na carne. Foi para o mundo espiritual, conseguiu purgar um pouco, mas ele pode escorregar? Ele pode recair, né? As famosas recaídas, os retrocessos podem acontecer. Tanto maiores, quão mais extenso lhe tenha sido o transviamento moral. Entretanto, a aprovação deve ser assimilada como recurso de corrigenda, nunca por válvula de expansão das dívidas. Então, o que ele está dizendo para a gente? Olha, a gente pode escorregar em algum erro? Pode. A gente pode ter um retrocesso naquilo que a gente precisava superar e não superou,
Pode, mas nós precisamos, diante dessas aprovações, né, fazer o quê? Nos corrigir, quando ele chama aqui recurso de emenda, né? Nós precisamos nos corrigir diante das provações, porque só assim é que a gente vai dar um passo para frente, né? Então, na aprovação, a gente tira esse aprendizado e não aumenta a nossa dívida, né? E para que a gente possa elucidar um pouco mais na questão moral, né? Vamos trazer para determinados pensamentos, né? Que nós encontramos e temos aqui no mundo, na Terra, né? No mundo terreno. Muita gente comete um erro pequenininho, mas é erro, né? E aí muitos viram e falam assim, já que eu tô lascado mesmo, deixa eu fazer pior, né? Não tem gente que fala assim? Uma pessoa vai ali e furta uma pequena coisa. Eu vou, em vez de aprender com aquilo, né? Arrepender, senão eu não posso fazer isso. Ainda que seja uma pequena coisa, não justifica, eu preciso aprender com o meu lado, né? Muitos falam assim, eu já vou preso mesmo, né? Eu já vou para o inferno mesmo, vamos dizer assim, eu já pequei tanto, eu já estou, como se diz, né? Lá embaixo mesmo, então que se dane o resto. Tem pessoas que pensam assim, né? Ou seja, se eu vou preso, que eu vá preso, então, pelo que vale a pena, né? Mas isso é um pensamento infantil. Isso é um pensamento que não está raciocinando diante desses pensamentos. Porque diante das provas, diante dos escorregões morais e físicos, nós precisamos retirar deles aprendizado para o nosso próprio bem, para o nosso próprio crescimento. Desse modo, ninguém recebe do plano superior a determinação de ser relapso ou vicioso, madraço ou delinquente, com passagem justificada no latrocínio ou na dipsomania, que é a inclinação para bebida alcoólica, no meretrício, né, na prostituição ou na ociosidade, no homicídio ou no suicídio. Padecemos sim nesse ou naquele setor da vida durante a recapitulação de nossas próprias experiências, o impulso de enveredar por esse ou aquele caminho menos digno, mas isso constitui a influência de nosso passado em nós, instilando-nos a tentação originariamente nossa, toda nossa, de tornar o ser o que já fomos em contraposição ao que devemos ser, né? Então, a nossa missão é superar e aprender. Ninguém veio para a Terra para poder ter que ficar na prostituição, para poder ter que ficar no vício do álcool, no vício das drogas. Ninguém veio para a Terra para cometer homicídio. Ninguém veio para a Terra para poder cometer um latrocínio. Mas o que nós precisamos entender? Que esses são os escorregões, que isso já está em nós mesmos, que muitas vezes já podemos ter feito lá atrás, né? Quando ele fala aqui, isso constitui a influência de nosso passado, do passado em nós, né? Quando a gente faz aquela pergunta, para onde eu vou quando eu desencarnar, né? Então não é normal que a gente não se preocupe com isso? Por quê? Se eu vou para lugares onde existem espíritos afins, ou seja, o mesmo nível vibracional, a mesma conduta, as mesmas intenções, se eu estou no bom caminho, eu não preciso me preocupar para onde eu vou, né? Então, quando eu me pergunto para onde eu vou quando eu desencarnar, eu olho para quem? Para mim, para a minha conduta. A minha conduta vai falar por si só. Então, nós já temos o bem em nós.
Nós já não estamos mais vibrando denso e pesado para merecer determinado lugar. Agora, se eu vibro denso e pesado, eu vou precisar purgar para me poder estar numa dimensão positiva. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Ninguém veio para matar, roubar, para destruir e para sofrer. Nós viemos para aprender, para ter resignação, para ter raciocínio diante das coisas, para poder aprender, ver as coisas de uma maneira diferente e fazer diferente, mudar a nossa conduta. Não é porque eu tenho uma vontade em mim que eu preciso fazer, né? Que eu preciso colocar essa vontade em prática, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo eu devo fazer. Então, nós viemos para que a gente tenha cada vez mais essa consciência, né? A gente sabe, existe lá um dos mandamentos, não matarás. O nosso Código Penal também não fala que é proibido matar, ele fala assim, olha, se você matar alguém, a sua pena é X. O que acontece é que a gente é que não aprende o lado moral que precisa aprender e o lado físico que precisa também respeitar, né? E ainda a gente sabendo que é errado, a gente ainda assim transgride, escorrega muitas das vezes, né? Principalmente o homicídio, né? Porque a gente fala que dependendo das circunstâncias, todos nós, né, podemos aí escorregar, retroagir nessa seara. Mas o que a gente faz para não escorregar, para não retroagir? A gente vai cada dia mais movimentando um pouco a nossa moral, os nossos princípios, os nossos ensinamentos. Nós vamos desde já nos purificando, entendendo que vingança não vale a pena, por mais difícil que às vezes seja, entendendo que tudo está registrado e que cada um vai arcar com as suas consequências, seja boas ou seja ruim. Porque se cada um de nós preocupasse em trabalhar mais em nós mesmos, o ambiente terreno estaria melhor, estaria totalmente diferente daquele que nós encontramos hoje. E que bom que nós temos visto aí uma juventude chegando, uma juventude que está pensando completamente diferente de nós, né? Que nós possamos deixar esse caminho limpo, que nós possamos deixar esse caminho aberto, porque esses meninos que chegam vão mudar e muito a terra. E graças a Deus por isso, né? Nós apenas começamos com os nossos, né? Nós somos aí abrindo o caminho, né? Porque para nós esse caminho moral, esse caminho espiritual foi muito pouco falado. Apesar de a gente ser de uma geração forte, é uma geração que também passou por bocados, né? Por muitos sofrimentos, né? Pelo menos muitos que estão à minha volta e que são da mesma idade, nós passamos por muitas coisas que hoje esses meninos não passam, né? Porque a gente não deixa passar. Mas, com certeza, eles estão vindo melhores, mais sensíveis, com os olhares mais atentos, e são eles que vão ser capazes de mudar aí essa nossa terra, né? Melhorar a terra, né? A próxima pergunta em que André Luiz foi submetido é a seguinte: qual a relação percentual de tempo existente entre os estágios que o espírito de elevação mediana vive como encarnado e como desencarnado? Né? Então, ele está perguntando o seguinte: quanto tempo um espírito fica na erraticidade? Né? Então, onde é a erraticidade? A erraticidade é um local onde vão todos os espíritos que ainda não tenham completado, não chegaram ainda na classe pura. Enquanto eles ainda são passíveis de erro e são passíveis de reparo, eles ficam na erraticidade, no mundo espiritual. E são, então, espíritos errantes, né? Estão ali em mundos transitórios? Sim,
assim como nós, porque a gente não vai evoluindo, a gente não vai passando de um lugar para outro, né? Então, enquanto a gente não chega onde precisa chegar, nós estamos na erraticidade. E aí ele está perguntando justamente isso para André Luiz. Olha, eu estou encarnada, aí eu vivo um período, desencarno, vou para a erraticidade, vou para o mundo espiritual. Quanto tempo eu passo ali entre uma encarnação e outra, né? E muita gente gosta, né, desse assunto, porque tem muita gente que fala assim, eu não quero reencarnar mais, né? Se eu puder ficar lá do outro lado, eu não vou vir cá mais não, né? Como se fosse possível, né, gente? A gente sabe que você pode ficar no mundo espiritual muitos anos, né? Você pode usar aí o seu livre-arbítrio, mas vai chegar uma hora que a sua evolução, o que você precisa, se você não vier para a carne, você não vai dar o salto que você precisa dar, né? E André Luiz responde o seguinte: a percentagem de tempo no plano espiritual para as criaturas de evolução mediana, olha aí, né? São criaturas de evolução mediana. Nós não estamos falando naqueles que não têm nenhum adiantamento, aqueles que precisam ser adiantados, e não, e nem nos muitos os que já estão lá na frente, né? São aqueles médiums, né? Mediano, não médio de gente, não, viu, gente? É médio, que a evolução é média. Varia com o grau de aproveitamento de tempo no estágio recente que desfrutaram no corpo físico. Então, depende do estágio, ele varia, né? Com esse grau aí de tempo no estágio recente. Que estágio recente é esse? O tempo que nós passamos nessa encarnação. Vai depender muito do tempo e quão mais vasta a provisão de conhecimento e maior a aquisição de virtudes por parte do espírito, mais largo o período desfruta na esfera superior para a obtenção de mais nobres recursos para mais alta ascensão. O que ele está dizendo para nós? Olha, você passou muito tempo encarnado? Ok. O que você aprendeu lá? O que você reparou? Então, quanto mais o espírito aprende, quanto mais ele foi útil, quanto mais ele arregaçou as mangas, quanto mais ele aprendeu, ele vai passar um tempo, então, maior na erraticidade. Ele vai passar um tempo maior no mundo espiritual, estudando mais, procurando mais meios de quê? É o que ele fala lá no final, obtenção de mais nobres recursos para mais alta ascensão. Né? Enquanto mais eu aproveitar essa minha encarnação, mais tempo eu vou poder passar do outro lado. Essa é o que? A regra, né? Então, quem aí, não quer voltar para cá tão cedo, aproveita essa encarnação. Nós sabemos que existem exceções, principalmente quanto aos espíritos missionários, né? Ou seja, espíritos que têm como missão vir a determinados mundos para poder ajudar a alavancar, né, uma quantidade maior de seres. Então, eles vão, desencarnam, mas já reencarnam. Mas esse já reencarna é questão de 20, 30 anos. Nós sabemos que existem também aquelas exceções, né? A exceção da exceção. Quando desencarna muito criança, e logo em seguida vai ter aí uma outra encarnação. Mas isso são exceções, né? Isso não acontece de praxe. A regra é: quanto mais tempo você aprendeu aqui, mais tempo você vai passar na espiritualidade para que você possa aprender mais, evoluir mais. E quando você voltar, você trazer, né, mais aprendizado e dar aí um passo maior rumo à sua ascensão. A próxima pergunta: poderíamos identificar algum elo da evolução que existe no plano extrafísico e que é desconhecido da Terra? Então, ele está perguntando o seguinte: olha, podemos identificar esse elo perdido, né, no mundo espiritual?
que a ciência muitas das vezes fala, né, de entre um, um pedaço da evolução e outro pedaço, o que dá a entender que ali, naquele meio, está faltando um pedaço. É o que eles falam de elo perdido, né? Eles não conseguem enxergar, né? O pulo que deu ali foi grande e não conseguiram identificar o que uniu. Tem uma lacuna, tem um vazio entre um desenvolvimento e outro. Mas nós já sabemos e já estudamos que a vida evolui nos dois mundos. Olha o título do livro, né? Que já nos é sugestivo. Evolução em dois mundos. Mas vamos à resposta de André Luiz. Além do plano físico, a investigação humana encontrará material valioso de observação para elucidar, esclarecer os variados problemas concernentes à evolução do ser. Então, ele já disse: olha, investiguem, estejam atentos, porque esse elo perdido ao qual a ciência tanto fala, vocês vão encontrar sim resposta na espiritualidade. Não é isso que o livro está nos ensinando o tempo todo? Nós encarnamos, mas nós viemos de lá melhorados. Desencarnamos, a vida também continua lá. Nós vamos passar por ensinamentos também do outro lado, ainda que de forma adversa da terrena. Mas nós vamos ter lá muito aprendizado. Nós vamos sim expandir o nosso campo. E aí a gente volta de outra forma, né? Por isso que é evolução em dois mundos. Olha aí essa meninada que vem chegando. Faz a comparação dessas crianças com nós crianças, né? E olha aí, os meninos já chegam sabendo tudo de tecnologia. Tem coisa que você não precisa nem ensinar. E tem coisa que eles te dão um baile, eles te colocam no bolso. Tem criancinha, 2 aninhos, 10 meses, que quando vê um celular, tá lá com o dedinho, ó. Quem ensinou? Ah, viu fazer? Pois é. Mas a gente, na idade deles, é tudo bobo, né? Como dizia minha avó, nascia e demorava 7 dias para abrir até o olho. Hoje em dia, os meninos já nascem, olha, como diz minha avó falava, né? Os meninos hoje em dia já nascem olhando para trás para saber de onde está vindo, né? Então, eles vêm melhorados. Por quê? Porque a gente sabe que muita coisa não, tudo que está na Terra hoje já existiu ou existe no mundo espiritual muito mais melhorado. Olha as tecnologias que nos apresentam ao nosso lar. André Luiz, quando chega e vê aquele monumento, fala: Meu Deus! Que Lísias vira para ele e fala: Ah, então você acredita? E André Luiz pergunta: Que tecnologia é essa? Ele fala: Em breve, engenheiros estarão reencarnando na Terra para desenvolver tal tecnologia. O que a ciência ainda não compreendeu é que nós não somos daqui. Nós estamos aqui. E que o desenvolvimento se faz aqui e se faz lá, né? Nós estamos aqui nessa encarnação, nós vamos embora. Quando nós retornar, nós vamos voltar muito melhores, né? Assim a gente espera, né? Voltar melhores do que essa encarnação. A gente está caminhando, a gente quer caminhar para isso, né? Eu não quero jamais escorregar e parar no umbral e ficar ali 100, 150, 200 anos com uma coisa só na minha mente. Mas para isso nós precisamos ter em nós o nosso crescimento moral. Nós precisamos exercitar a nossa fé raciocinada. Raciocinar sobre as coisas, colocar na balança, vale a pena, não vale a pena, né? Para a gente saber até onde a gente pode ir, até onde eu não vou mais, até onde eu deixo a cargo do homem ou de Deus, ou seja lá quem for, mas eu, diante dos meus princípios, daqui eu não vou passar, né? Então, isso também é muito importante.
A próxima pergunta. Ainda na atualidade, os instrutores espirituais intervêm na melhoria das formas evolutivas inferiores nas quais o princípio inteligente estagia? Eles estão perguntando para o André Luiz o seguinte: até hoje, os espíritos superiores, esses instrutores, né, espirituais, até hoje eles estão trabalhando na evolução do ser? Nós aprendemos aqui nesse livro, lá no início da mônada, lembra? A mônada foi sendo colocada em determinado ambiente, tirada, colocada, encarnada, desencarnada, foram melhorando. Esses instrutores espirituais trabalhando ali, ajudando naquela evolução, colocou em um determinado ambiente, passou por uma determinada prova e oportunidade, ela foi retirada dali, melhorada espiritualmente, retornada de novo para um novo ambiente e foi melhorando. Então ele está perguntando isso, ainda hoje, né? Ainda na atualidade, esses instrutores superiores, esses espíritos ainda ajudam, né, nesse trabalho? E André Luiz responde o seguinte: sim, porque todos os campos da natureza contam com agentes da sabedoria divina para a formação e expansão dos valores evolutivos. Então, o que é que nós precisamos entender? Que até hoje existe e está acontecendo a evolução e a criação. O próprio livro dos Espíritos, os Espíritos já tinham respondido por Kardec que Deus está criando novos seres o tempo todo. Então, o tempo todo tem também seres evoluindo. E assim como nós ainda precisamos, e um dia nós também iniciamos com essa ajuda perpetua. Porque se nós for olhar ao nosso redor, o homem é que tem esse pensamento egoísta de achar que é dono de tudo. Mas nós vemos o reino vegetal, nós temos o reino animal, nós temos o reino mineral, nós temos tudo isso em nossa volta. Nós temos a espiritualidade amiga trabalhando que, embora não vista aos nossos olhos nus, eles estão aí trabalhando. Então, a evolução ela é contínua. Se seres espirituais estão sendo criados o tempo todo, ainda que eles demorem, seja lá quantos milhões de anos para chegar numa forma humana, assim como nós também, como humanos, vamos demorar muito tempo para chegar nas formas angelicais. Então, assim como a espiritualidade amiga nos estende a mão e nos dá ali a ajuda que nós precisamos, quem está vindo lá das regiões inferiores, essa ajuda, esse olhar desses espíritos superiores continuam acontecendo até hoje. A próxima pergunta. Dentre todos os animais superiores, abaixo do homem, qual é o detentor de mais dilatadas ideias fragmentos? Então, ele está dizendo o seguinte, olha, dentre todos os animais superiores, mas agora ele está falando de animal, de bicho, aqueles abaixo do ser humano, nós vamos entender assim, né? Que ainda não tem raciocínio contínuo como o nosso, mas o raciocínio, o pensamento, ele é fragmentado, né? Ele é cheio de lacunas, pensa por instantes, se perde no outro. Não é como a gente que pensa, sustenta, tem o nosso pensamento contínuo, firme, contínuo, né? De sempre, de estar ali naquele pensamento que não perde o lastro e que nós conseguimos nos manter na estrutura. Então, ele está perguntando, esses bichos que estão aí, né, que estão abaixo do homem, qual o mais dilatado, ou seja, qual que está mais desenvolvido nessa questão da mente, né, e das ideias, né? Eles ainda não têm raciocínio
completo, né? E a resposta foi o seguinte: o assunto demanda longo estudo técnico na esfera da evolução, porque há ideias, fragmentos de determinado sentido mais avançado em certos animais que em outros. Ainda assim, nomearemos o cão e o macaco, o gato e o elefante, o muar, né, a mula, o burro, e o cavalo, como elementos de vossa experiência usual mais amplamente dotadas de riqueza mental, como introdução ao pensamento contínuo. Então, esses bichos aqui, qual ele falou, né? Esses grupos, eles estão o quê? Mais próximo de ter o pensamento contínuo. Está mais próximo de um dia ser melhorados, né? Melhorados aí no mundo espiritual, né? Através dessas ações vibratórias e poderem, então, futuramente reencarnar como humanos, né? Passando aí a ter alma humana. E a gente sabe que isso, gente, é o desenrolar de toda uma existência, né? Assim como nós um dia também passamos por esse estágio, porque nós somos criados lá atrás, aquela mônada simples e ignorante, nós fomos sendo melhorados, passando por princípios, até chegar onde nós estamos hoje, né? Olha o nosso pensamento hoje em relação ao pensamento lá daquele homem das cavernas, o homem de Neandertal, para fazer o fogo, né? Olha como o nosso raciocínio melhorou. Da mesma forma vão sendo os animais, até que nós possamos chegar aonde nós precisamos, que é na classe dos espíritos puros. Alguma dúvida, gente?